Olá, mais uma questãozinha aí da nossa aula 14, exercício 9, da parte de exercícios obrigatórios. Bom, vamos lá. Considere a figura a seguir. O número de caminhos mais curtos ao longo das arestas dos cubos, ligando os pontos A e B, é... Bom, primeiramente, o que é um caminho mais curto? Bom, um caminho mais curto significa que se eu saio de A, eu não posso, voltar em direção ao ponto A. Então, o que seria, por exemplo, aqui um caminho mais curto? Um caminho mais curto poderia ser, por exemplo, isso daqui. Ó. Eu saí de A, beleza? Eu posso, por exemplo, subir. Mas se eu subir, eu não posso mais descer, porque aí eu estaria aumentando a distância, aumentando o caminho em direção a B, beleza? Então eu saio de A e subo, por exemplo, Aí eu posso, por exemplo, virar aqui, deixa eu voltar aqui, virar aqui, à direita, depois eu posso ir necessariamente, repara, em direção ao ponto O, porque se eu descer, eu estou voltando o meu caminho em direção a A. Então, eu tenho que aqui ir necessariamente para O. Chegando em O, eu vou ter que tomar decisões muito parecidas que eu tomei no cubo de baixo, Mas vamos fazer um caminho aqui um pouco louco, Eu quero aqui, a partir de O, ir lá para o fundo, beleza? Depois, eu quero ir para a direita e, finalmente, subir até B. Beleza? Então, esse caminho que eu pintei para você é um dos caminhos mais curtos. E a pergunta é, quantos são esses caminhos? Beleza? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Quando eu saí do ponto A, eu subi, mas eu podia ter ido lá para o fundo ou virado à direita. Beleza? Então, perceba que nesse ponto eu tive 3 possibilidades. Eu resolvi subir. Quando eu chego aqui nesse ponto, eu resolvi vir para a direita, mas eu podia ir lá para o fundo. Então aqui nesse ponto eu tive 2 possibilidades. Mas aqui eu tenho que tomar cuidado com uma coisinha, Repara o seguinte, eu resolvi subir. E quando eu subi, eu tive 2 possibilidades. Se eu resolvesse ir para o fundo, eu também teria 2 possibilidades. Repara, ó. Então, independentemente da decisão tomada no ponto A, se eu chegasse lá em cima, eu ia ter 2 possibilidades. Se eu fosse lá para o fundo, eu ia ter 2 possibilidades. Se eu virasse aqui à direita, eu ia ter também 2 possibilidades. Então, o que acontece? Independentemente da decisão tomada na primeira etapa, na segunda etapa, eu vou ter 2 possibilidades. Beleza? Eu vou deixar isso aqui pintadinho para você ver melhor. Olha só. Vou apagar aqui rapidinho. Tá aí. Vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho aqui no ponto A? Eu tenho 3 possibilidades. Chegando aqui, eu vou ter 2 possibilidades. Se eu chegasse aqui, eu também ia ter 2 possibilidades. Então, a primeira etapa, a primeira escolha, me dão 3 possibilidades. Independentemente para onde eu fui, na próxima etapa eu tenho 2 possibilidades. Então, por exemplo, eu vim para cá, mas eu tinha 3 opções. Agora eu vou subir, mas eu tinha 2 opções. Chegando aqui, eu tenho que ir em direção a O, porque eu quero o caminho mais curto. Beleza? Então eu vou ter somente uma possibilidade. Quando eu chego em O, eu vou repetir a ideia que aconteceu aqui. Então, chegando em O, aqui eu tenho novamente 3 possibilidades. Se eu chegar, por exemplo, aqui, eu vou ter 2 possibilidades. Se eu chegar, por exemplo, aqui, eu vou ter somente uma possibilidade. Ou seja, isso vai se repetir no primeiro e no segundo cubo. Então eu vou ter de novo 3 possibilidades, 2 possibilidades, uma possibilidade. E aí basta aplicar o princípio fundamental da contagem. Beleza? Isso vai dar 6 vezes 6, totalizando 36 caminhos mais curtos, que é a alternativa E. Beleza? Um grande abraço. Obrigado.